Olá, na aula passada nós analisamos custos em concorrência perfeita. Neste vídeo nós iremos estudar custos analisando um monopólio. No monopólio, a demanda total do mercado ela é igual à demanda para a empresa. Bom, ou seja, quando o monopolista ele quiser vender mais, o preço vai cair. Se ele produzir menos, o preço subirá. Então, nesse sentido, o monopolista ele tem um controle do preço de mercado, que depende de quanto ele resolve produzir. Voltando um pouquinho, nós vimos que a característica, que são as condicionantes, né, do monopólio, é que ele é uma única empresa, produtora do bem ou serviço, não há produtos substitutos próximos e existem barreiras à entrada de firmas concorrentes. Então, essa que nós estamos vendo no vídeo, na tela, corresponde à curva de demanda de uma firma monopolista. E a receita média, a receita marginal, como será? Bom, lá na concorrência perfeita, nós vimos que a receita média será igual ao preço, e ela é igual à receita marginal também, que é o preço. Por quê? Porque o preço na concorrência perfeita ele é constante. A firma ela é tomadora de preços. Então, nesse caso, a gente vai fazer receita média e a receita total pela quantidade. Como a receita total é o preço vezes a quantidade, mas agora lembrando que esse preço aqui, ele depende, é função da quantidade. Então eu vou dividir quantidade por quantidade, vai ficar só o preço. Olha que o preço aqui depende da quantidade. A receita marginal é a variação da receita total pela variação da quantidade produzida. Nesse caso, como o preço está variando e eu não tenho aqui como fazer esse cálculo aqui. Pelo menos agora eu não tenho como fazer isso. Porque isso aqui seria a variação, isso aqui seria a variação do preço vezes a quantidade. Agora a gente teria que lembrar que o preço varia e a quantidade também, né? O preço varia em função da quantidade. Então, eu teria que fazer derivar com relação ao preço, em lugar do delta aí, eu tenho que fazer uma derivada. Então, eu só tenho como resolver isso aqui quando eu conhecer o RT e eu derivo a receita total com relação aqui. A curva de receita média e receita marginal. Para a gente ter uma ideia dessa diferença, que as duas são diferentes, né? Que na concorrência perfeita elas eram iguais, aqui eles vão ser diferentes. Então vamos ver esse exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui uma quantidade vendida e um preço de 1.350 e tenho uma quantidade vendida de 10. E depois eu baixo esse preço para 1.275, eu tenho aumento a quantidade produzida em 1. Então eu quero saber, nesse momento aí 1, qual será a minha receita média. Então minha receita média aqui, minha receita média, que é a receita, claro, no final, né, do processo. Eu comecei em P0 e fui para P1, minha receita média vai ser quem? Vai ser a receita total, que é o preço vezes a quantidade. Então aqui vai ser a receita total dividido pela quantidade. Então eu estou em P1. Bom, como eu estou em P1, eu vou ter 1.275 vezes a minha quantidade, que é 11. Quantidade que é 11. Dividido pela quantidade. Bom, aqui não precisa nem eu substituir a quantidade. Eu vou ter que, isso aqui é 1.275. Se eu quiser saber a receita marginal, vai ser quanto? Receita marginal, como eu fui de 1.350 a 1.270, aliás, eu tenho que
calcular aí a minha receita. Minha receita no primeiro momento P0 aí vai ser 1.350 vezes 10. E no momento 1 vai ser 1.275 vezes 11. Então eu vou ter que calcular essa receita total, que é a variação, né? Receita total em 1 menos a receita total em 0, dividido pela quantidade em 1 menos a quantidade em 0, que é a variação. Então, quando eu faço isso, eu vou ter 1.350, aliás, 1.275 vezes 11, que é a receita total, menos 1.350 vezes 10, dividido por 11, menos 10. Então, minha receita marginal vai dar isso aí, essa diferença vai dar 14.025 menos 14.025 menos 13.500 dividido por 1, né? Então dá isso aí mesmo. Isso aqui vai ser igual a 525. Então veja, a minha receita para produzir a 11ª unidade é de R$525, que é diferente da minha receita média, que é 1.275. Isso ocorre porque o preço está variando. Uma coisa aqui interessante é que então a receita média é a curva de demanda, receita média é o próprio preço, né? Receita média a gente viu que é o próprio preço, então é a minha curva de demanda D. Veja aí que ela toca o eixo das abscissas, da quantidade, em B, em Q2. Agora, a receita marginal ela vai ser também partir do mesmo ponto, e observe que a receita marginal ela está interceptando o eixo da quantidade produzida no ponto A. E esse ponto A é a metade, OA vai ser a metade da distância de OB. OA é a metade da distância, isso sempre vai acontecer. Bom, como é que eu provo isso? Isso é fácil provar. A receita média é uma reta, né? Eu tenho passando aí em 2 pontos, com uma declividade com a inclinação negativa. Então eu tenho aqui, ó, ela seria A menos BQ, onde A é o ponto que intercepta, A seria esse ponto aqui, ó. Menos B porque a inclinação é negativa, vezes Q. A minha receita total, então, é receita média vezes a quantidade, certo? Então, se eu substituir aí, eu vou ter receita total vai ser igual a menos BQ vezes Q. Isso vai ser AQ menos BQ ao quadrado. Observe o seguinte, já dá para eu ver aí que minha receita total ela é uma parábola e a concavidade dela é voltada para baixo. Por quê? Porque eu tenho menos B aí, concavidade para baixo. Na concorrência perfeita, a minha receita total era uma reta, passando pela origem. Com a inclinação era o próprio P. Porque a receita total lá seria P vezes Q. Como P é constante, a inclinação é o próprio P. Ok, então agora eu vou calcular minha receita marginal. Minha receita marginal é a variação da receita total pela variação da quantidade. Agora, eu tenho que lembrar aqui, para quem não sabe derivada, pode até pular essa parte, mas é muito simples. Esse D, a derivada na realidade, como eu tenho aí uma parábola, a receita é uma parábola. Receita seria uma coisa assim, ó, receita é uma parábola. Então, a receita total pela quantidade. Aqui é o ponto de máxima. Bom, o que é a derivada? É justamente a inclinação em cada ponto, é a tangente em cada ponto dessa parábola. Então veja o seguinte, que a tangente aqui, olha,
tangente está aqui, num ponto, determinado ponto, veja que a tangente está diminuindo. A inclinação está diminuindo até chegar à inclinação zero, que é esse ponto aqui, o ponto de máxima, a inclinação é zero, ou seja, se eu calcular a derivada, onde é que a derivada onde é que a inclinação é zero? Qual é o ponto máximo? Eu derivo, como a derivada minha é a inclinação, eu derivo e igualo a zero. Depois, ó, vocês vejam que a inclinação está ficando negativa. Então está ficando negativa. Então, negativa e muito grande, né? Está crescendo. Então a inclinação ela vai do máximo positivo e vai para zero e vai diminuindo, ficando o máximo negativo, né? Então nesse caso, quando acontece isso, eu já percebo que a minha concavidade é para baixo, tá? A inclinação ela vai diminuindo, a inclinação vai diminuindo até o negativo. Então sempre que ocorre isso, ela é ao contrário. Se fosse assim, a minha inclinação está ficando, vai aumentando, minha inclinação vai aumentando, aqui é zero, vai aumentando. Ok? Minha inclinação vai aumentando. Então quando acontece isso, a concavidade é para cima. Bom, então a derivada é justamente isso aí, essa tangente. Como é que eu calculo a derivada? Então, em lugar do botar um delta, como a derivada eu considero, ela é como se eu tivesse assim, ó, uma derivada. Eu tenho dois pontos. Se eu passar aqui uma secante, né, uma reta pelos dois pontos, eu vou ter uma inclinação. Só que essa inclinação é a inclinação aqui, ó. Ela é a inclinação entre esses dois pontos. O que eu faço então para calcular a inclinação no ponto? É só eu ir diminuindo esse meu triângulo aqui, ó. Eu vou diminuindo o triângulo até chegar essa tangente em cima do ponto, passar apenas pelo ponto. Quando isso acontece, eu tenho uma derivada no ponto aqui, uma derivada no ponto. Então, a derivada aqui vai ser, eu vou chamar de d, porque eu estou falando de uma variação muito pequena no ponto, por dq. Então aqui vai ser a derivada, a relação aqui de aq menos bq ao quadrado. A derivada vai ficar derivada, a relação aqui de aq menos derivada, a relação aqui de bq ao quadrado. A derivada de uma constante, que é a, ela sai fora. É a vezes, e a derivada de q vai ficar a derivada de q com relação a q. A derivada de q com relação a q é 1. Você divide, é como se você estivesse dividindo dq por dq, dá 1. Pronto. Aqui também o b vai cair fora, vai ficar só a derivada de q ao quadrado por q. Agora, olha, derivada de q ao quadrado por q, né? Então, quem vai ser isso? Então, eu tenho uma regrinha que diz que a derivada de x elevado a n ela é igual a n vezes x elevado a n menos 1. Sempre assim. Então, aqui vai ser quem? Aqui vai ser 2 vezes q elevado a 2 menos 1. Isso vai dar 2q. Então, aqui vai ser menos b vezes 2q. Pronto. Então aqui vai ser a menos 2bq. Ok. Então, o que eu faço? Eu vou procurar agora o RMG, onde o RMG vai ser zero. Onde é que ele é zero? É só fazer zero aqui. Ó. Então, a menos 2bq vai ser igual a zero. Então, o meu ponto Q vai ser igual a quem? Vai ser igual a dividido por 2b. Então, esse ponto aqui, que é 2, é A dividido... Aliás, meu ponto Q1 é A dividido por... Então, aqui, ó, é A dividido por 2b. Agora, vamos procurar quem é
vamos lá no R médio, né? No R médio. Então, o R médio, se eu fizer ele igual a zero, eu vou ter que A menos B Q, aqui é o Q2, vai ser igual a zero. Então, o Q2 vai ser igual a A sobre B. Veja que aqui, ó, o Q1, ele é 1/2 de Q2. Por quê? Porque ele está dividido por 2 aqui. Ó. O Q1 está dividido por 2. Então é 1/2 de Q2. Pronto. Aí eu provei que sempre ela vai a RMG vai interceptar no ponto médio entre 0 e o B. Ou Q2, né? O ponto em que o R médio vai interceptar o Q.